Tudo bem, gente? Se inscreva aí no canal, deixe seu like, manda mensagem, participa aí. Seja membro do A Bola Não Para, será bem-vindo. Dá um hype, o seu hype, além do like, além da curtida, você mandando mensagem. Ao lado do ao vivo, você vai ali do lado do ao vivo, tem um hype. Você pode deixar o vídeo sendo mais destacado aqui no YouTube, tá legal? A manchete que eu recebi aconteceu aí no final do mês de março, mas está repercutindo, aí segue repercutindo na Itália, em relação à ginástica rítmica. Isso você não viu em nenhum... Os blogs de ginástica que me atacaram aí, que continuam aí me xingando, outro dia outro xingando aí de novo. Vocês não vão me... Não adianta, vocês vão fazer eu parar, não adianta. Eu já expliquei isso pra vocês. Vou continuar meu trabalho, que não é fácil. É de formiguinha, mas eu vou continuar ainda respeitando as pessoas que querem denunciar os maus tratos, os abusos, os absurdos que acontecem na ginástica artística do Brasil. Mas aqui é um exemplo do que você pode acreditar, que se você fizer a denúncia, se você seguir firme, acreditar no trabalho da imprensa, no trabalho da justiça, as coisas vão para frente. É esse o exemplo que aconteceu com a técnica italiana Emanuela Macarani. Foi aí demitida da ginástica rítmica da Itália. Ela que esteve nos Jogos Olímpicos, comandou aí a equipe italiana por quase 30 anos. São 29 anos ela ocupou esse cargo. Eu vou ler a notícia que veio para o Brasil, da agência Reuters, né? Eu vou ler a notícia aqui, que veio para o Brasil, e que você não viu nenhum blog de ginástica, que cobre a ginástica. Olha, ninguém falou nada. Porque o caso é bem parecido, as meninas denunciaram na imprensa, houve a negativa por parte da técnica, outras meninas da seleção atual saíram em defesa da técnica, pareceu que o assunto ia morrer, a justiça deu sequência e agora houve esse impacto da saída da treinadora com escutas telefônicas, uma investigação completa. Então é um incentivo para você que acha que não vai dar certo, eu falei e não deu nada. Calma, gente, calma que há esperança. Fred, mas você vai comparar a justiça italiana com a justiça brasileira? Não é nem comparação, mas é uma esperança. Temos que viver de notícias palpáveis, notícias que mostram que você conseguindo aí provar, comprovar, você dando exemplos, né, como a gente vem trazendo aqui na Bola Não Para, com vários técnicos citados já, e estão todos aí trabalhando normalmente. Nenhum deles pediu desculpa publicamente. Ou fez uma meia-culpa. Poxa, eu posso ter pisado na bola ou não, né? A Molinari lá no Pinheiros, um pouquinho só. Mas continua com várias denúncias aí, né? A Molinari está aqui em São Paulo agora no Pinheiros, né? Então, vale a pena a gente acompanhar a notícia da ginástica rítmica, que não é artística, mas é ginástica, treinamento desde criança, né? Aqui no Brasil, da ginástica rítmica, já tivemos casos relatados. A TV Globo falou sobre isso. Esporte Espetacular, se não me engano. Falou sobre a ginástica rítmica. E eu recebi relatos da ginástica rítmica também. Só que não quiseram falar. Quem sabe agora, com essa história que, repito, nos blogs de ginástica que defendem os treinadores aí da ginástica do Brasil, ninguém falou sobre o assunto. Por que será que não falam desse assunto? Né? Assunto importantíssimo. Então, a manchete para vocês da Reuters, que saiu aqui na imprensa brasileira, meio que rodapé de pouco destaque. Itália demite técnica de ginástica rítmica acusada de abuso. Atletas denunciaram Emanuela Macarani por abuso psicológico. A demissão da treinadora olímpica de ginástica rítmica da Itália, Emanuela Macarani, acusada de abuso psicológico contra jovens ginastas, gerou reações divergentes entre atletas e ativistas, exatamente quando saiu o anúncio da demissão da Emanuela Macarani. A Federação Italiana de Ginástica anunciou a dispensa de Macarani no cargo que ocupou por 29 anos. A decisão ocorreu após promotores da cidade de Monza pedirem que ela vá a julgamento sobre a acusação de maus tratos contra atletas. As investigações começaram em 2022, após as ex-ginastas Anna Basta e Nina Corradini denunciarem a técnica por abuso psicológico durante seus treinamentos. Segundo relatos amplamente divulgados pela mídia italiana, Macarani obrigava as atletas menores de 18 anos na época a se pesarem na frente dos colegas e permitia que membros da equipe técnica as insultassem caso fossem consideradas acima do peso. Já ouvimos essa história por aqui, né?
Não vimos em relação à ginástica artística? Macarani nega todas as acusações e afirmou que sua maior preocupação é com a equipe de ginástica rítmica e não com o seu futuro pessoal. Aí ela colocou, né, vamos trazer a declaração entre aspas aqui, ó. É devastador pensar no impacto que essa decisão terá sobre a equipe. Disse, a treinadora também declarou que não recebeu justificativa oficial para sua demissão e pretende focar em sua defesa legal. Para Daniela Simonetti, presidente da Change the Game, organização italiana de apoio às vítimas de abuso no esporte, a saída de Macarani representa um ponto de virada que abre uma nova página para jovens ginastas. Por que aqui não criamos aqui uma organização de apoio às vítimas de abuso no esporte? Que eu saiba não tem. Pode ser uma ideia, né? A entidade ajudou as duas atletas que denunciaram no processo contra a treinadora. Ainda a ginasta Basta celebrou a decisão e afirmou que a demissão deve marcar o fim dos métodos de treinamento antiquados e prejudiciais para os atletas do futuro. No entanto, parte da comunidade esportiva saiu em defesa da técnica. Já vimos isso por aqui também. Depois de 3 anos, nos encontramos em uma situação ainda mais desestabilizadora e prejudicial para nós, atletas, e para o planejamento da equipe, disse Martina Centofanti, ginasta da seleção italiana de ginástica rítmica. Ou seja, faz parte da seleção e fez críticas a essa decisão. E aí, claro, eu como jornalista, e a minha função, e como eu tenho levado muito a sério esse trabalho, né, eu levo sempre muito a sério o meu trabalho, mas assim, esse caso das denúncias da ginástica artística, pelo teor, pelo peso que exatamente, eu comecei a apurar e fui muito a fundo em relação às notícias na Itália, sobretudo o que foi feito, e é sobre essas escutas apareceram na imprensa, escutas feitas para exatamente saber o que estava acontecendo. Então, ó, a investigação sobre isso é da imprensa italiana. Eu fiz um compilado com diversos relatos da imprensa italiana. Eu vou trazer aqui para vocês, que é mais completo que a Reuters, que é uma agência de notícias internacional, super conhecida, fez um relato só do fato em si, que merecia um destaque muito maior aqui no Brasil, porque nós temos casos aqui no Brasil, infelizmente. A investigação sobre supostos abusos na ginástica rítmica começou no final de 2022, depois que as ex-atletas Nina Corradini e Ana Basta denunciaram em entrevista à República, né, que é exatamente um jornal italiano conhecido, os maus tratos e humilhações contra elas por Emanuela Macarani, então gerente técnica da Academia de Desio e treinadora da seleção nacional, e por Olga Tichina, sua assistente. 2 investigações foram abertas sobre Macarani e Olga Tichina, uma da Justiça Ordinária e outra da Justiça Esportiva. Tichina foi absolvida de ambos, enquanto Macarani está aí exatamente sendo investigada. Na esportiva ela foi afastada em 2022. Vou trazer também essa notícia. Então tá aqui, ó. Isso também, de fato, Macarani havia sido punida apenas pela Justiça Desportiva. E em agosto, logo após o final das Olimpíadas de 2024, em que a seleção de Macarani conquistou a medalha de bronze, a promotoria de Monza pediu que seu caso fosse arquivado. Em dezembro, por outro lado, a Procuradoria-Geral do CONI, Comitê Olímpico Nacional Italiano, aceitou o pedido para refazer o julgamento esportivo contra ela. E no início de março, soube-se que ela também seria julgada pela Justiça Ordinária. O Tribunal de Monza, de fato, rejeitou o pedido de arquivamento da procuração e pediu a imputação forçada, ou seja, o julgamento de maneira para que continuasse. No dia 26 de março, o recém-eleito presidente da Federação de Ginástica Italiana, Andrea Facchi, anunciou que Emanuela Macarani não seria mais a treinadora da Seleção Nacional de Ginástica Rítmica. As acusações contra Macarani diziam respeito a pressões, ofensas, humilhações sobre o peso e a magreza que seriam usadas como alavanca de manipulação psicológica em nível sistêmico. Era sempre assim, com danos irreversíveis à saúde dos atletas, desde a tenra idade, desde a idade infantil. As acusações que surgiram até agora e acabaram no centro de investigação do Ministério Público de Monza diziam respeito à Academia de Desio, que é onde a seleção nacional treina. No entanto, das interceptações coletadas pelo Judiciário e das saídas nos jornais dos últimos dias, também surgiram algumas acusações de maus tratos e humilhações impostas na Academia de Fabriano em Marchi, que lida, entre outras coisas, com a preparação da seleção júnior.
A Academia de Fabiano também é conhecida por ser de Sofia Raffaelli, a atleta que ganhou uma medalha de bronze em ginástica rítmica individual nas últimas Olimpíadas e é considerada uma das mais talentosas que existem. Então, a Sofia Raffaelli também, ela ganhou medalha de bronze da equipe, ela treina na Academia de Fabiano, entendeu? Então, não é que ela é dona, é que ela treina, né? Nessa Academia de Fabiano. O Corriere dello Sport, que é um outro jornal conhecido da Itália, escreveu que em um telefonema em novembro de 2022, logo após as denúncias de ex-atletas, Tichina, que é a Olga Tichina, que é uma auxiliar, comentou sobre as investigações em andamento sobre ela com um colega, dizendo que Fabriano, que é o local de treinamento onde estava a Sofia Raffaelli, estava tendo abusos reais. Especificamente, Tichina citou a treinadora Giulietta Cantalupi, que desde setembro de 2023 foi trabalhar em Israel, que para punir Raffaelli e a outra atleta Serena Ottaviani, ela os faria tirar uma roupa toda vez que errassem no exercício, até deixá-las de calcinha, com roupas íntimas, e as trancaria num quarto frio e sem telefones com punição. Olha o que acontecia. Das escutas também resultam que Cantalupi teria ligado para Corradini naquele mesmo período para saber se os interrogatórios dos magistrados de Monza diziam respeito apenas a Macarani e Tichina, ou também a outros treinadores. No entanto, essas informações foram evidentemente consideradas insuficientes pelo Ministério Público de Monza, que não as transmitiu com relatórios de crime ao Ministério Público competente, o Ministério Público de Ancona. Em geral, a partir das denúncias que os atletas fizeram à imprensa nos últimos anos e outras escutas telefônicas, já havia surgido que maus tratos e humilhações eram, de alguma forma, comportamentos enraizados na Federação Italiana. Você já virou algo parecido? Aqui ou em alguma região? Já virou algo parecido? A outra escuta telefônica, retomada pelos jornais, não diz respeito a um possível notícia de crime, mas nos últimos dias foi muito comentada porque envolve exatamente o Andrea Facchi, que foi o eleito presidente da Federação de Ginástica Italiana e que demitiu exatamente a Emanuele, né, demitiu a Macarani, né, em novembro de 2022, ele e Geraldo Tecchi, que até então era o presidente da Federação Italiana, foram interceptados enquanto faziam comentários sexuais sobre a atleta Ginevra Parrini, que havia ido à televisão para apoiar as denúncias de Corradini e Basta, e esperavam que todo o caso fosse esquecido em pouco tempo. Inicialmente, as escutas dessa conversa passaram despercebidas pela imprensa, porque o interlocutor de Tecchi não havia sido identificado pelo Ministério Público, porque as conversas entre os líderes da federação com os conteúdos semelhantes eram variadas. O caso da mídia em torno dessas escutas surgiu nos últimos dias, menos de um mês após a eleição de Facchi como presidente ocorrida em 1º de março. Facchi havia decidido demitir Macarani como treinadora da seleção nacional, algumas semanas após a sua eleição, demonstrando que queria ter uma abordagem de ruptura em relação à gestão anterior. De fato, após as denúncias, Tecchi suspendeu Macarani como diretora técnica, mas a deixou em seu lugar como treinadora, dizendo explicitamente que a prioridade da federação deveria ser os Jogos Olímpicos. Em vez disso, as interceptações revelavam uma forte afinidade entre Facchi e Tecchi, os dois dirigentes. Em relação a esse caso, Facchi disse ao Corriere dello Sport: "Eu estava errado ao usar essas palavras e imediatamente liguei para Ginevra Parrini para desculpar diretamente com ela." Então ele ligou, presidente eleito, para a atleta para desculpar com ela. Então é isso. Durante o evento esportivo no final de semana que teve a demissão da Macarani, o presidente Giovanni Malago do CONI disse ao procurador-geral Hugo Tausser uma investigação sobre o que emergiu das escutas de Tecchi e Facchi em relação a Macarani. Diz que a treinadora é a mais vencedora a nível europeu, mundial e olímpico do nosso país. Então, se surgirem fatos que nos momentos não foram comprovados, darei julgamento com franqueza. Então tá aí, tem escutas telefônicas, tem investigação, tem denúncia, tem depoimentos, né, tem realmente os maus tratos que foram colocados, o que acontecia, né, algo muito triste, que a gente já viu essa cena, já ouvimos muito sobre isso, né, um caso que ia ser arquivado, não foi mais, tem a investigação, então fica o exemplo a vocês, exatamente para
que você que está na ginástica, você que milita na ginástica e quer que o seu esporte seja um esporte exemplo, inclusive, na conduta de técnicos e gestores da modalidade, que há a possibilidade, sim, se a gente seguir exatamente com investigações, com denúncias, reclamando do que acontece de verdade, a gente pode limpar daqueles que não fazem corretamente o seu trabalho. E aí, em relação às meninas, o que elas diziam, né, tanto a Ana Basta e a Nina Corradini, elas falaram que elas passavam na seleção italiana. Humilhações e assédios. Passávamos por pesagem todos os dias. Todos juntos, em linha, por um. Antes da pesagem também paramos de tomar café da manhã e tínhamos medo de beber um copo d'água, porque fazia diferença. Vocês já ouviram isso por aí, não ouviram? E se o peso, na opinião deles, não era o certo, eles nos insultavam publicamente com frases: que vergonha, você tá grávida? Olha a barriga que você tem. E aí uma das atletas diz: essas frases eram repetidas para todos nós, todos os dias, durante todo o tempo de treinamento. Eram apenas números na balança, não tínhamos mais valor como pessoas nem como ginastas. Aí elas falam que a relação que criavam com os treinadores era algo como se fosse viciante. Você busca a aprovação deles mesmo sabendo que estava se machucando. Eles fazem você chegar ao ponto de pensar que está do lado errado. E uma das atletas disse: eu abusei de laxantes para perder peso. Eu abusei de laxantes para perder peso. Vocês já ouviram isso também, né? Vocês já ouviram isso também. Então, gente, é isso. É da ginástica rítmica, mas que tem algo similar com a ginástica artística do Brasil. Vocês não viram em nenhum blog de ginástica, pouco foi divulgado na imprensa brasileira, mas a gente fala, porque é importante vocês saberem que é possível punição. Se vocês junto, não só comigo, qualquer órgão de imprensa, vocês têm como fazer essa denúncia, né? A gente tem como colocar para frente pessoas importantes ligadas à gestão do esporte, estão acompanhando o nosso trabalho, então confiem. Tem várias maneiras para você fazer a denúncia, tem o e-mail abolanompara@terra.com.br, abolanompara@terra.com.br. Tem jeito de você fazer uma entrevista, se você quer aparecer, melhor. Se não quiser, a gente... E é garantido, vocês podem conferir aí, tem uma playlist com mais de 26 vídeos. Você vai ter seu anonimato garantido, mas será importante você contar a sua história. E se você sabe de alguém que possa contar histórias, me procurem. Ou na rede social, no meu Instagram, @FredJunior, ou aqui mesmo no canal no YouTube. Conto com vocês para propagar ainda mais, porque lá na Itália o caso ia ser arquivado. Iam esquecer do caso. E agora está andando com acusações parecidíssimas, com várias meninas, infelizmente, conversaram e falaram comigo. Tá legal? Conto com a sua ajuda também. Conto com a sua ajuda, com a sua participação no A Bola Não Para. Abraço a todos.